O fato é que quando nós não aprendemos a lidar com as pessoas, a lidar com gente, a nossa empresa não cresce. E muitas vezes eu preciso dessa pessoa difícil, porque às vezes é o conhecimento dessa pessoa difícil, ou é algo que essa pessoa pode trazer para a nossa equipe, ou é aquela pessoa que vai quebrar o padrão da equipe. Agora, se eu entro todo mundo numa única zona de conforto, talvez eu não vá para o próximo patamar. Então, eu preciso muitas vezes dessa pessoa difícil na minha equipe. Certa vez, eu participei de um congresso onde teve a palestra do Steve Wozniak, que é um dos fundadores da Apple. Ele trabalhou diretamente junto com o Steve Jobs. E eu jamais vou esquecer dessa palestra, e teve um determinado momento que ele fez a seguinte pergunta: vocês todos que estão aqui, levante a mão quem contrataria Steve Jobs. Pense que Steve Jobs é um ícone. Ele criou uma marca, ele criou produtos que facilitam muito a nossa vida. Quem é apaixonado pela Apple não consegue ter outro celular, não consegue ter outro computador. São equipamentos maravilhosos que transformam a nossa vida, que facilitam o nosso dia a dia. E aí você pensa, nossa, imagina você trabalhando com essa pessoa, o quanto seria difícil daqui a pouco para você. E quando ele fez aquela pergunta, as pessoas se olharam e muitas pensaram, eu contrataria, mesmo sendo uma pessoa difícil. Por quê? Porque foi a pessoa que trouxe a inovação para dentro da empresa. O que eu quero trazer aqui é como você líder, lida com essas pessoas que têm personalidades diferentes, mas que muitas vezes são aquelas pessoas que vão trazer inovação, que vão fazer com que a sua empresa dê um passo para frente. E quando a gente olha para essa história do Steve Jobs, é muito mais fácil olhar o hoje, né? A gente olhar assim a situação em que a empresa chegou e pensar, eu contrataria esse cara porque mudaria a lógica da minha empresa, do meu negócio, do que olhar lá para o início. Você imagina uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, que fala o que pensa, que muitas vezes não abre espaço para o outro, não pratica a escuta ativa. É um genioso, é uma pessoa geniosa que tem aí uma personalidade difícil, mas que criou algo que é um legado. Então, quando você pensa também na sua equipe, não pense que todo mundo tem que ser igual. Muitas vezes você vai ter que ter aquela pessoa diferente. Essas pessoas diferentes, em alguns momentos, elas parecem que incomodam aquele ambiente. Muitas vezes tem líder que não sabe lidar com isso e que às vezes perde um grande talento.